Graça e paz, irmãos. Como você está? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está seu relacionamento com Deus? Vou fazer uma pergunta, né? Se você está feliz com Jesus. Mas tem uma segunda pergunta, né? Se Jesus está feliz com você. Nesse dia a gente vai meditar em uma passagem das Escrituras que está no livro de Ruth. Então você pode abrir a sua Bíblia em Ruth, lá no início do Antigo Testamento, né? E nós vamos meditar sobre a história da família de Elimeleque, sobre a história de Ruth, sobre a história daqueles personagens que compõem esse quadro aqui. Nós estamos chegando ao final do ano, e o final do ano é sempre um tempo de nós avaliarmos. É um tempo onde nós avaliamos, fazemos uma retrospectiva do ano que vivemos, todas as situações que envolveram. Se nós vivemos tudo que Deus tinha para nós vivermos, avaliar como nós agimos, também como nós reagimos quando fomos afrontados, avaliar os nossos relacionamentos familiares, as nossas amizades, avaliar os nossos negócios, avaliar também o nosso presente, como nós estamos hoje, e também avaliar o nosso futuro, porque chega o final do ano, muitas pessoas têm o hábito de prepararem ali aquilo que eles gostariam de viver nesse ano seguinte. Então fazem uma lista, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu quero ter tanto tempo de qualidade com a minha família, nós vamos fazer o dia da família. E você começa a avaliar, planejar o ano seguinte. Então o final do ano é uma oportunidade de nós avaliarmos, é um tempo de nós avaliarmos. E de nós avaliarmos o nosso coração, avaliarmos a nossa vida, avaliarmos se estamos aprendendo com aquilo que o Senhor coloca diante de nós. E o livro de Ruth, ele é um livro muito interessante, porque ele é uma perfeita história de amor e amizade. É um romance daqueles filmes hollywoodianos, sabe? Que tem uma tragédia no início, uma história difícil e no final algo fantástico acontece. É como aquele filme famoso, A Procura da Felicidade. Aquele homem com seu filho passa por diversos desafios, mas no final ele tem uma história de superação. Então nós precisamos avaliar a nossa vida e vamos avaliar a partir da palavra de Deus, pensando no livro de Ruth. O livro de Ruth, muitas pessoas atribuem ele, a autoria dele, ao profeta Samuel. O livro de Ruth ele foi escrito no período dos juízes, ou seja, antes de Israel ter levantado Saul ou Davi como seus reis. Então foi no período dos juízes onde ele foi escrito. E aqui nós vemos que essa família foi colocada diante de diversas crises que levaram a avaliar. Crises financeiras, porque passaram fome naquela terra. Crises familiares, crises de morte, de doença, de viuvez. Então eles tiveram que avaliar muitas coisas. E o texto que nós vamos ler começa no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: Nos dias que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem... Até aqui, e que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. A gente vê nessa palavra aqui que essa família foi colocada diante de diversas crises. A primeira, houve uma grande fome e eles tiveram que avaliar o que nós vamos fazer com isso. Eles decidiram ir para outro lugar. Enfrentaram crises familiares, onde o seu patriarca ali morreu. Após também os filhos morreram por causa de doenças daquele lugar. Então as pessoas foram sendo colocadas diante de grandes crises
familiares, amargura contra Deus, porque se você continuar lendo a sua história, você vai ver que Noemi, ela gera uma amargura contra Deus por causa da sua vida, e ela fala, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, por causa que a minha vida está amarga. Só que também nesse livro nós vemos uma grande história de amizade, providência divina e a recompensa por fazer o que é certo. Então, ao mesmo tempo que é colocado diante de situações difíceis, vemos também o cuidado do Senhor a partir da amizade, da providência e da recompensa de fazer aquilo que é certo. E hoje nós vamos precisar então avaliar o tempo que essas pessoas viveram e o tempo que nós vivemos para que nós possamos crescer no Senhor. E o tempo de avaliar aqui, no versículo 1, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, ele diz assim, no tempo em que Israel era governada por juízes, ou seja, num tempo de governo, num tempo cronos, ou seja, de tempo de relógio mesmo, num tempo de expectativas que essa família tinha, num tempo, então foi necessário parar e avaliar. E o tempo nos ensina, nos prepara e nos projeta. Então nós vamos ver aqui 5 tempos que nós precisamos avaliar na nossa vida, avaliar o nosso coração e ver a nossa condição. O primeiro tempo que muitas vezes eu e você passamos é o tempo de instabilidade. Porque aquele povo estava numa instabilidade econômica, moral e espiritual. A instabilidade econômica, porque essa fome que tomou aquele lugar era por causa da seca. E sem agricultura, eles não tinham recursos, ou seja, eles estavam num período de privação econômica. E muitas vezes é quando nós estamos num período de instabilidade econômica que nós vemos se o nosso coração está alinhado com o Senhor ou não. Porque é quando a privação vem é que nós vemos se a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Quando a privação vem é que nós vemos a nossa fidelidade nos negócios, se nós vamos ser honestos ou não. Porque é muito fácil, às vezes, você ser honesto quando você está tendo muita fartura, entregar uma oferta, um dízimo, algo nesse sentido. Agora, quando você está num tempo de instabilidade, a tua fé é provada nessa área. Havia uma instabilidade moral e espiritual, porque existiam falsos deuses naquele período, e um deles era Baal, ao qual as pessoas associavam a fertilidade da terra. Então, para tentarem agradar esse falso deus, eles praticavam rituais. E esses rituais eram orgias em praças públicas, nos templos desse deus Baal. E isso afetava a moralidade, ou seja, tem coisa que não é mais pecado, isso aqui não é bem assim. Então era um tempo de instabilidade econômica, moral e espiritual. E nesse tempo de instabilidade, nós precisamos avaliar o nosso coração. Porque a instabilidade, ela prova o nosso coração, ela prova a nossa fé e ela forja o nosso caráter. E que seja um caráter aprovado por Deus, em nome de Jesus, né, irmãos? Ele aponta onde também colocamos a nossa esperança. Porque se quando estamos num tempo de instabilidade, a gente não se agarra ao Senhor, mostra que a gente não confia no Senhor, mas apenas que nós estávamos livres de problemas, então é fácil de confiar. Porque o que é um passo de fé? Fé é quando você pisa onde você não tem tanta firmeza. Por exemplo, se Jesus chama Pedro num lugar como esse, fala, Pedro, vem até mim, e ele anda sobre esse piso, ele está pisando em algo sólido. Agora, quando Jesus chamou Pedro sobre o mar, falou, Pedro, vem até aqui então. Ele teve que dar um passo de fé, porque ele pisou na onde não tinha estabilidade, mas era instável, era na água. Então, o tempo de instabilidade pode provar a nossa fé e forja o nosso caráter. Um segundo tempo para a gente avaliar que o pessoal dessa família aqui, Elimeleque, Noemi, Ruth, Orfa, Malon e Quilion passou, foi o tempo de incerteza. Principalmente Elimeleque, né? Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Incertezas por quê? Belém significa casa do pão, ou seja, faltou pão na casa do pão. Faltou comida, as prateleiras estavam vazias, os seus celeiros estavam vazios, não havia mais gado, não havia mais nada, eles estavam passando por um período de fome. Onde havia fartura, começou a ter fome, começou a ter escassez. Então faltou pão no lugar mais óbvio de ter pão. Então, um tempo de incerteza. Sabe o que é um tempo de incerteza na minha e na sua vida?
É quando você está naquela tempestade que você não sabe se o seu casamento vai passar por essa condição. Em um dia vocês fizeram juras de amor. Vamos nos amar até que a morte nos separe. No outro, o divórcio se tornou uma possibilidade. É um tempo de incerteza quando os nossos filhos, seus netos, eles estão na igreja buscando ao Senhor, buscando crescer, e depois de um tempo, parece que aquilo não faz mais sentido para ele, para ela. Eles estão buscando uma vida desregrada, fora da vontade do Senhor. Então aquilo que era certo, que estava no caminho de Deus, já não está mais. E essa incerteza nos leva a colocar a nossa confiança no Senhor. Porque Jó, se a gente olha para a história de Jó, depois de sofrer tantas coisas, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Então, no tempo de incertezas, nós temos que nos agarrar a essa verdade. Eu sei, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Também é tempo de avaliar as decisões, porque foi colocado diante deles um grande desafio. Vocês estão passando por um período de fome, de privação. E aí foi colocada uma decisão diante deles. E aí, vamos ficar e enfrentar ou vamos fugir? E uma coisa que eu digo, fugir do problema não anula o problema. Não tratar o problema não anula o problema. Apenas o adia ou leva você a problemas ainda maiores. Porque eles fugiram da fome. Encontraram doenças, mortes e Noemi a viuvez, por causa que seu marido e seus filhos morreram. Então, nesse tempo de decisão, não adianta você fugir daquilo que for colocado diante de você, mas é enfrentar da melhor maneira. Eu vejo que em muitas casas, às vezes o filho briga com o pai, a mãe briga com os filhos, o marido com a esposa, e por aí vai. E ninguém pede perdão. O que acontece? Um vai esquecendo, as coisas vão voltando ao normal, pouco a pouco vão conversando, mas aquela situação não foi trabalhada, e aquilo é uma gota d'água que vai caindo no copo. Já ouviu a expressão, a gota d'água? É como se você tivesse um copo aqui, do seu temperamento aqui, da tua ira, algo nesse sentido. E aí você brigou, caiu uma gota. Você não pediu perdão, que se você tivesse pedido perdão, você secava aquela gota. E aí caiu outra. Chega um dia que você fala, foi a gota d'água, mas é porque você nunca esvaziou aquele copo. Nunca tomou a decisão de lutar, de resolver aquela situação. E também, nós vemos que foi um tempo onde os desafios se agigantaram. Ou seja, você já estava passando por uma dificuldade muito grande. Que a história de Jó, se nós olharmos para ela, indo para a história de Jó, nós vemos que era um cara que tinha uma vida tranquila e o desafio bateu a porta dele. Só que tem gente que já está enfrentando o desafio. E quando ele acha que vai passar por aqui, ele vai começar a ter um tempo de paz, vem outro desafio e derruba essa pessoa. Eles fugiram desse problema, encontraram morte, encontraram doença, eles encontraram calamidades e as situações cada vez pior. Tem um ditado popular aí no meio da moçada hoje em dia, nas redes sociais, que fala, Deus dá os seus maiores desafios para os seus melhores soldados. E algumas pessoas brincam dizendo assim, Deus está me confundindo com o Rambo. Mas não é que ele está te confundindo com o Rambo, ele não te dá nada que você não tenha capacidade de carregar. Então, quando um desafio se agiganta diante de você, você pode ter duas perspectivas. Imagine o rei Davi, quando foi encontrar aquele gigante de 3 metros de altura, Golias, com aquela cabeça enorme. Uma pessoa normal, assim, sem fé, que olha o desafio e fala, meu Deus, eu vou morrer. Ela olharia para aquele gigante e fala, o que eu vou fazer com uma pessoa desse tamanho para lutar comigo? Agora, uma pessoa de fé, uma pessoa que está avaliando as oportunidades, ela olha para aquele gigante e fala assim, olha, com essa cabeçona desse tamanho aí, eu não erro essa pedrada, vou derrubar esse gigante com uma pedra só, porque esse alvo eu não erro, é impossível errar. Então, o tempo onde os desafios se agigantam é um tempo onde nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar como nós enfrentamos as adversidades, o que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Porque aquilo que a gente sofre hoje pode ser uma plataforma de autoridade amanhã. E um tempo também de nós observarmos aqui, e esse eu gostaria que você prestasse com muita atenção, com muito carinho no seu coração. É um tempo de olhar diferente.
É um tempo de olhar diferente para as situações da vida. Por exemplo, foi colocado um grande desafio diante dessas pessoas. Eles não olharam pela perspectiva de Deus, porque eles fugiram daquela situação. Então é um tempo onde nós devemos colocar as lentes de Deus, o óculos de Deus, colocar no nosso coração os filtros de Deus e não os nossos filtros humanos. Precisamos olhar de uma maneira diferente aquilo que o Senhor coloca diante de nós. E pensar, o que esse tempo está gerando no meu coração? O que essa calamidade, o que esse desafio, o que isso está gerando em meu coração? Tem um filme chamado O Todo-Poderoso. E em uma parte desse filme, uma pessoa que fazia uma representação de Deus, conversando com uma mulher que enfrentava dificuldades, que queria ter uma família mais unida, ele fala assim, olha, mas pense bem, se você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar paciência ou a oportunidade de ser paciente? Se você pedir que a sua família seja mais unida para Deus, você acha que Deus vai te dar uma família unida ou vai te dar a oportunidade de ter uma família unida? Então nós precisamos olhar o que está diante de nós e enxergarmos a oportunidade. Olharmos com os olhos de Deus. Não olharmos um gigante, mas um grande alvo. Então nós precisamos mudar a maneira como enxergamos a nossa vida. Porque a nossa dificuldade de hoje pode ser aquilo onde nós vamos ser usados amanhã. Hoje você enfrenta dificuldade, talvez com seus filhos na adolescência, que é um desafio. Só que amanhã, depois de você vencer essa faixa, esse período, você vai poder ajudar outras pessoas com isso. Você está enfrentando uma crise no seu casamento. Talvez Deus quer te usar em quebrantamento para que você possa ajudar depois outras pessoas. Então aquilo que você vive hoje pode ser o lugar que Deus quer te usar amanhã. E o livro de Noemi também, ele nos ensina muitas coisas ao nosso coração. Embora passaram por um período difícil, no final do livro, se você ler esse livro inteiro, eu recomendo que você leia, são só 4 capítulos, menos de 15 minutos você lê ele inteiro. Você vai ver que Ruth, depois começa a contar a história de Ruth, como se tornou uma mulher fantástica. Ela entrou na linhagem de Jesus. Ela se tornou uma descendente de Jesus. Olha que honra, que privilégio. E entre muitas coisas que esse livro nos ensina, eu quero citar algumas para os irmãos. Primeiro, a providência e o amor de Deus são maiores que as dificuldades da vida. Por maior que seja a dificuldade que eu ou você possa estar enfrentando, a providência e o amor de Deus é maior que isso. O amor de Deus, ele é universal e não tribal. Sabe por quê? Ruth, onde alcançou uma graça de Deus sobrenatural, ela era uma mulher moabita, ou seja, uma pessoa que não era do povo de Deus. E tem uns irmãos, algumas pessoas, que eles brigam e pregam que Deus tem alguns filhos preferidos. E Deus abençoou apenas algumas pessoas, é só esse lugar, é só essa pessoa, é só nessa instituição que se alcança a salvação. E nós vemos aqui que Deus não é um Deus de uma tribo apenas, mas de todo um povo, de todas as nações. Terceiro, o poder do amor é mais forte do que os duros golpes da vida. Se você continuar lendo o livro, você vai ver que Noemi perdeu tudo. Ruth, ela se dispôs a abrir mão de tudo para cuidar de Noemi. Então os duros golpes da vida de Noemi foram cobertos pelo amor que Ruth teve para com ela. A amizade é o fundamento sobre o qual os relacionamentos precisam ser edificados. A generosidade e a conduta correta sempre serão recompensados por Deus. Gálatas 6,7 fala, de Deus não se zomba. Tudo que plantamos, colhemos. Seja maldade ou seja bondade. Então escolha, meu irmão, plantar coisas boas, assim como Ruth, essa mulher fantástica, plantou. E eu acho que, por último aqui, nós podemos ver uma representação de que Jesus sempre nos socorre. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer, irmão. Se você continuar a história, você vai ver que eles perderam tudo. Ruth e Noemi precisaram voltar para sua terra. E quando elas não tinham nada, um homem chamado Boaz se tornou o resgatador dessas pessoas. Então, sempre que nós estamos na extrema dificuldade, o Senhor levanta alguém para nos ajudar. O Senhor Jesus vem ao nosso socorro, Ele vem em nossa direção e Ele nos ajuda a viver uma vida na sua presença. Então, hoje nós precisamos parar e avaliar.
é um tempo de avaliar. É um tempo de avaliar como eu me comporto na instabilidade, como eu me comporto nas incertezas, como eu me comporto nos grandes desafios da vida, como eu me comporto no tempo de ter que tomar uma decisão, e também como os meus olhos se comportarão a partir de hoje, com os óculos, com as lentes que há no coração de Deus ou com os que há no nosso coração. É um tempo de nós fazermos um autoexame. O princípio do autoexame ele é bíblico. O apóstolo Paulo deixou registrado, né, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, né, falando da ceia, partiu o pão, tomou o cálice e tal, e no final ele fala assim, ó, avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O princípio do autoexame ele é bíblico, mas tem um exame também que vem do alto. Salmo 139, nos seus 2 últimos versículos, fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ou seja, é uma avaliação do alto. Então hoje é um tempo de nós avaliarmos com aquilo que Deus nos deu, mas também com a ajuda de Deus, para ver aonde estamos e para onde podemos ir. Será que você viveu tudo que Deus tinha para você em 2021? 2022 está batendo a porta. E aí, como vai ser esse período? É um tempo de avaliar. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela tua palavra, pela oportunidade de compartilhar, Pai, as riquezas eternas daquilo que o Senhor deixou para nós. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a avaliar as nossas vidas, que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, sonde as nossas vidas, o nosso interior, e nos leve ao entendimento da tua palavra, ao entendimento da revelação de quem Jesus Cristo é, e que isso nos transforme de dentro para fora, Pai, para a glória do seu nome. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Fica com Deus.